Obrigado por vocês estarem Oi, aqui. Paty. E vamos lá, acho que podemos ir direto ao ponto, né? Falar de um Com tema certeza. tão, vamos dizer, delicado nesse momento aí de pandemia, né? Então, acho que seria interessante vocês se apresentarem e a palavra é de vocês. Bom, vamos lá. Eu espero que esteja alto o som aí para todo mundo. Se estiver ruim, por favor, avisem. Meu nome é Bárbara, eu sou advogada. Eu e Gabriela somos advogadas. Eu faço a parte de direito imobiliário lá do escritório, mais precisamente o consultivo. Quando a gente passa aí para o contencioso, a Gabriela entra em ação, ela que gosta do litígio, e eu acabo tocando aí o extrajudicial. A gente se faz um tempo aí que a gente abriu nosso escritório, somos advogadas associadas, então são só mulheres, só sócios, e a gente está aí para tentar. Estamos aqui para tentar auxiliar todo mundo. Eu acho que está um momento bem complicado, né? Que a gente está vivendo. E eu acredito que a parte do imobiliário, pelo menos o que a gente vem enfrentando no escritório, o pessoal procura muito a gente, perguntando como que faz, o que acontece agora. O pessoal tá meio enlouquecido, assim. E aí, quando a gente conversou de fazer essa live, aí o interesse era para poder esclarecer de uma forma geral para todo mundo, né? Porque diria que os ânimos estão bem à flor da pele. Verdade. O pessoal está meio sem caminho a seguir, né? Eu vejo, na segunda-feira passada foi bem complicado, porque eu cheguei no escritório 8 da manhã, eu só fui desligar o telefone às 7 horas da noite e sem saber o que responder, porque o pessoal tudo ficou apavorado, o que eu faço agora, o que acontece, minha folha, meu aluguel, isso e tal. Eu falei, gente, vamos ter calma, porque algumas coisas vão surgir aí no meio da semana. E foi o que foi acontecendo, né? E aí a gente já vinha conversando há um bom tempo para fazer essa live, e depois vocês falaram sobre a questão do aluguel. Achei muito interessante e tem muita gente que me perguntou sobre isso, inclusive está aqui hoje. E aí acho que o tema para vocês desenvolverem aí, dar aquela instrução, vamos dizer assim, entre aspas, né? Seria interessante o pessoal entender o que se pode fazer nesse período, né? Eu vou deixar a Gabriela se apresentar um pouquinho aí, falar um pouco da parte dela, do contencioso, como a gente está também numa situação complicada com relação a isso, né? Bom, meu nome é Gabriela, sou advogada, somos sócias, trabalhamos juntos. Como a Bárbara falou, eu acabo atuando mais na parte do contencioso, ela mais no consultivo. E nós também, como você, recebemos diversas ligações, e-mails questionando sobre essa questão, como ficam os contratos de locação. Nós atendemos bastante empresas e é uma dúvida muito comum. O ambiente que a gente está vivendo agora, o nosso cenário é de uma incerteza muito grande e os desdobramentos que isso vão causar são ainda desconhecidos. Por mais que a gente preveja algumas questões, é muito incerto. Eu vou deixar a Bárbara falar um pouco e a grande questão mesmo, agora, por mais que eu seja do contencioso e goste do processo em si, a melhor saída agora, eu acho que a única certeza que a gente consegue ter é quem vai se dar bem é quem conseguir negociar agora. Porque depender do judiciário no momento que a gente está, é uma coisa muito incerta. O processo já é incerto. Nesse ambiente que a gente está vivendo, né, a gente, tanto nós como advogados, como a sociedade em geral, eu, judiciário, nunca teve uma experiência com uma pandemia nesse nível, né? Então, eu acredito que a melhor solução seja realmente a negociação entre as partes. É uma coisa totalmente inédita, né? Com Ele está certeza. aprendendo com isso tudo, né? Com certeza. E aí, assim, é o que eu falo, e por isso que a gente achou importante a gente unir as duas sócias nesse momento, né? Eu entro no extrajudicial porque eu acho que agora não tem o que você faça na parte do contencioso, do judicial, e eu tô vendo muitas pessoas, metade das pessoas se aproveitando da situação, infelizmente. Então, assim, você vê dívidas de anos e pessoas que já estavam para fechar com você, tava tudo certo, tudo organizado, e aí usando de desculpa a questão do Covid. E na parte da locação comercial não é diferente. Então, assim, a pessoa ela se organiza para fazer o pagamento de um aluguel, ainda mais residencial. Teve uma pergunta que veio pra gente, não sei se veio para você também, Marcelo, mas perguntaram, isso serve também para residencial? E aí eu acho
eu acho bem complicado isso, né? Porque assim, você vai morar de aluguel, você tem uma previsão para fazer durante o ano, então quantos aluguéis eu vou pagar ali? 12 aluguéis, 12 meses de aluguel. E o valor você já deve ter ali meio que programado para isso, e o objetivo ali é moradia. Então, eu acho assim, o primeiro ponto, antes da gente iniciar falando sobre a questão comercial, é esclarecer. Por que que eu acho que a gente não pode usar essa negociação extrajudicial, que eu acho que esse é o grande ponto para o momento, para a parte residencial? Eu acho assim, a finalidade do comércio, da locação comercial, é a prática do comércio. Então, se você tem um decreto governamental para você fechar o comércio ou para você diminuir a atividade em 30%, né, que está acontecendo com o ramo alimentício, etc. Se você tem isso, você não consegue exercer o objetivo que é uma locação comercial. E aí você realmente não consegue dar finalidade para o imóvel que você se predispôs ali na hora da assinatura do contrato. Agora, a parte residencial, você já ia morar lá. A finalidade da locação residencial é a sua moradia. Então, assim, eu acho que o único jeito de a gente se esquivar aí do pagamento de um aluguel residencial é só se você conseguir provar que a sua renda caiu muito, que você foi mandado embora. E isso a gente já está vendo corrente de alguns juristas falando sobre isso. De alguns professores, alguns artigos já estão sendo lançados nesse sentido. Inclusive, tem um projeto de lei que vai ser julgado até sexta-feira agora, dia 3, se eu não me engano. E ele menciona isso da parte da locação residencial. Ele fala, olha, primeiro, você não vai ser uma suspensão, né? Eu vi gente falando de anistia, de não pagamento, nunca mais pagar esses meses. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é, se você perdeu o emprego ou a sua redução da renda familiar caiu muito, esses meses podem estar suspensos até dia 31/12. Esse é o texto original, né? Não sabe se é isso que vai passar mesmo. 31/2/2020. Esses valores vão ser suspensos. E isso vai ser colocado no próximo ano em 20% da dívida mensalmente. Então, a parte residencial, eu acho que nem é interessante a gente entrar nisso, porque, primeiro, que eu acho que a negociação extrajudicial, que é o que eu vou defender aqui, nem cabe para esse momento, para a parte residencial. Eu acho que até caberia, mas o ônus da prova é muito alta. Então, eu perdi o emprego, meu faturamento caiu, eu dependo do comércio, o comércio não está entrando dinheiro. E por isso que a gente escolheu falar exclusivamente do comercial. Com relação ao comercial, é o que a Gabriela disse. O contencioso o sistema judiciário está parado, os prazos estão suspensos, as atividades estão muito lentas, e aí a gente vê assim, a necessidade de você negociar de forma extrajudicial. E aí eu vejo as pessoas muito intransigentes. Então, eu não vou pagar esse mês. O que a gente viu de cliente agora nessas últimas semanas? Doutora, entraram em contato comigo e falaram que não vão pagar esse mês. Então, assim, o vencimento é agora, dia 10 de abril, 5 de abril, do mês que passou. Então, esse mês que passou, de março, as pessoas chegaram a trabalhar. A gente sabe que já estava um movimento meio fraco, né? Já tinha dado uma queda, assim. Mas dizer que não houve trabalho que justifique a suspensão total de 100% do aluguel, aí eu acho que é demais. Então, assim, o que a gente vem defendendo muito e que eu vejo, as pessoas estão comentando muito sobre isso, os juristas, os advogados, é de uma socialização, assim, de você conseguir flexibilizar isso. Do tipo, exemplo, dando desconto. Então, olha, esse mês eu vou te dar 50% de desconto, mês que vem você não paga e esse valor é colocado nas próximas parcelas. Então, por exemplo, o meu mês de faturamento melhor é novembro. Então, em novembro, você paga um pouco, a maior parte da dívida. E isso, assim, fazendo de uma forma para negociar mesmo. Porque agora é um cenário de incertezas. E eu não posso me valer do sistema judiciário. E alguns clientes meus falaram, doutora, assim não dá. Pagar agora, sem pagar esse mês, não dá para mim. O cara quer ficar 3 meses sem pagar, o locatário. E dessa forma, para mim, não dá. Falei, ok, o que você quer fazer? Você quer mandar uma notificação extrajudicial pelos Correios, que já estão parando aí o sistema deles, está bem mais lento, as coisas estão bem mais precárias. Não, então eu quero entrar com ação. Tá. E aí você vai querer um oficial de justiça a essa altura do campeonato para a gente conseguir uma liminar. Aí a gente entra num outro ponto. As liminares estão suspensas. E aí eu trouxe até 2 cases. Um que é um de Goiânia, um juiz determinou a suspensão do despejo por hora, por conta do Covid, justificando isso. E por quê? O que ele fala? Ele fala, olha, o governo determina que as pessoas fiquem em casa
quando elas têm casa. Se você despeja elas, elas vão para algum outro lugar e elas vão se aglomerar em outro lugar. E aí não perde a função da determinação judicial. Então, assim, isso em Goiânia. E aí a gente teve uma decisão agora de um escritório de uns amigos nossos, Toledo, Postal e Fernandes. E eu até pedi permissão para eles postaram esses dias. Falei, eu vou usar na nossa live que a gente vai fazer com o Marcelo Cacheta. Aí ele falou, não, usa mesmo. E aí eles entraram pedindo suspensão. Eles falaram, olha, não dá. E aí eles usaram essa manifestação aí de alguns outros juízes para resguardar. E eles conseguiram eliminar, para suspender o despejo. Então, assim, nem ameaçando com a parte judicial, você conseguiria fazer o cara pagar, o locatário pagar. Então, assim, eu acho que agora é flexibilizar, é socializar prejuízo, entende? Olha, vai ser ruim para mim, locatário? Vai ser muito ruim, mas também vai ser ruim para o locadores. Tem pessoas que vivem de aluguel, ainda mais comercial, né? Você tem ali 4, 5 salas locadas e você vive disso. Eu acho que é importante, eu até vi algumas perguntas nesse sentido, é importante frisar que não existe nenhuma previsão legal por hora que dê fundamento para o pedido de suspensão ou de abatimento de aluguel. E muito se tem falado sobre a questão da força maior. Muitas notícias, tem pessoal fazendo live, falando, caso de força maior, suspende contrato. E a grande tendência, justamente por ser um momento excepcional e que tem causado prejuízos na sociedade em diversos níveis, ele não vai ser usado de forma indiscriminada. Você vai ter que provar que, de fato, a suspensão, que a quarentena, a suspensão afetou diretamente o seu comércio. É diferente, por exemplo, uma empresa que é um comércio, um bar, um restaurante alegar e uma farmácia ou um supermercado, a gente sabe que eles não estão sendo afetados. Então, não vai haver um uso indiscriminado da alegação de força maior, de imprevisão, para a suspensão do contrato. Você, de fato, vai ter que comprovar o nexo entre as medidas que estão sendo decretadas para o governo e o quanto isso afetou, de fato, o seu comércio. E essa questão da socialização é muito importante nesse momento, porque locatário vai ser irredutível. Não vou reduzir o aluguel, a empresa ali, o comércio não está faturando zero. E essa intransigência gera um efeito cadeia, porque tem que ter, a empresa tem uma finalidade social, a empresa tem empregados. Se ela não conseguir, se ela tiver que arcar com o aluguel em detrimento do salário, por exemplo, dos funcionários, isso vai gerar um efeito cadeia na sociedade que os prejuízos na economia serão gigantescos. Então, agora é realmente tanto os juízes como a gente, como nós advogados e como nós como sociedade pensar que tudo tem uma finalidade social. A gente tem que aplicar as teorias, aplicar o direito atendendo à finalidade social da lei e visando o bem comum, principalmente nessa situação. A gente sabe que os locatários estão sendo muito afetados, mas tem muito locador que vive de aluguel. Então não tem como você falar para ele, eu vou ficar 3 meses sem pagar. Tem muita gente que vive de aluguel, que depende disso para sustentar a sua família também. Então por isso que tem que haver um equilíbrio, um desconto progressivo, alguma forma de que seja tem que ter essa empatia, um se colocar no lugar do outro, o locador pensar como locatário, o locatário como locador. E aí vem assim o projeto de lei que vai ser julgado agora, ele fala exatamente isso no sentido que a Gabriela falou. Ele prevê um desconto de 20%. Então, assim, não é simplesmente... Ele prevê os descontos graduais, não é simplesmente a anistia. Eu vi gente falando de anistia, eu fiquei bem abismada, tipo assim, a pessoa não vai realmente pagar. E ela acha que tudo bem, e aí... Entende? É complicado você falar que não vai haver pagamento em momento algum. E aí as pessoas também, parte disso que a Gabriela falou, não tem essa socialização, essa flexibilização, e outras pessoas estão fazendo uso disso, né? E a gente sabe, fazendo uso dessa situação que a gente se encontra para se esquivar do pagamento. Então, tem caixa para isso, tem caixa para se resguardar, para ficar um tempo. Não estou falando de 100%, porque a pessoa... Novamente, o que a Gabriela disse, tem que pagar funcionário, tem que pagar as contas de consumo, tem que pagar outras contas ali que se mostram mais importantes. Mas ali daria para ela dar uma enxugada e fazer o pagamento de uma porcentagem do aluguel. E mesmo assim, eles querem se valer disso. Uma questão que a gente viu legal é sobre a discussão que está tendo em relação ao aluguel em shoppings, né? Os shopping centers estão todos fechados. Exato. E eles pagam diversas... a Bárbara vai saber explicar melhor, mas eles pagam, por exemplo, um percentual
que ele é voltado para o marketing, para chamar as pessoas para o shopping. O shopping está fechado, então, por exemplo, poderia haver uma negociação entre shopping e os lojistas nesse sentido. Esses meses ou o tempo em que o shopping vai estar fechado, nós não vamos cobrar essa taxa. O taxa do condomínio vai ficar tudo fechado, vai ter redução de custo de energia, de segurança, de limpeza e tudo mais. Nesse tipo também, nesse ramo, a gente sabe que eles cobram, além do aluguel fixo, um percentual sobre o faturamento da loja. Então, nesse tempo, de repente, abster o pagamento sobre o faturamento para ajudar os lojistas. Então, a gente vê todos os setores, eles estão indo para essa vertente mesmo, de negociar, de abater, mas assim, não uma isenção discriminada, uma aplicação de uma alegação de força maior, de imprevisão para isentar todo mundo de pagamento, como tem sido muito propagado, que a gente vê muito propagado por aí. Esse é o que a gente gostaria de chamar a atenção. Não é assim que vai funcionar. E a grande maioria dos juízes que estão se manifestando sobre assuntos, os tribunais, é sempre no sentido de não vamos aplicar força maior de uma forma indiscriminada nesses casos da pandemia, porque senão os efeitos que isso vão gerar na sociedade e na economia talvez sejam irreversíveis depois. Exatamente. Eu acho que essa palavra, a palavra-chave dessa pandemia é exatamente isso, flexibilização, né? Ouvir os dois lados, o que chegar num acordo, principalmente no aluguel, porque um depende do outro, né? Então, é o que exatamente o exemplo que vocês deram. Tem gente que vive do aluguel, né? E também, se eu não paga, então vamos usar o bom senso para poder a coisa fluir, que realmente, se todo mundo for pensar dessa maneira, tal, porque eu acho que realmente existem pessoas e pessoas, né? E que vê uma oportunidade e começa a fazer coisas para, de uma certa maneira, tomar proveito da situação e protelar tudo, enfim. E as pessoas, elas estão achando que é realmente uma farra, né? Com perdão da palavra, mas assim, olha, eu não vou pagar. Eu não vou pagar. E aí você vê esse movimento dos juízes já falando e de alguns advogados de peso, falando assim, olha, não é bem por aí. A gente acabou de ter uma medida, uma lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, que mudou alguns artigos do Código Civil e que coloca muito em evidência o contrato, o que as partes estabeleceram entre elas, o pacto subservanda, o que foi ali colocado no contrato, faz lei entre as partes. Então, o Código Civil foi alterado recentemente para dar uma segurança maior para o contrato e isso não vai... Os juízes não vão abrir mão disso, os tribunais, de uma forma tão fácil assim quanto as pessoas estão pensando. Eu passei por um período, todo mundo viu aí, Covid. Calma, pera. Você tem seu faturamento? Está comprovado que você não tinha valor em caixa para fazer esse pagamento? Está comprovado que você tentou... Isso é muito importante a gente falar. Você tentou fazer um acordo, você procurou o locador, você realmente tentou, você realmente falou, ou você de fato, que é o que a gente viu que está acontecendo, eu não vou fazer o pagamento porque Covid, né? Então, assim, como que você se portou ali diante da crise? O que realmente aconteceu? Então, a gente vai ter um movimento nesse sentido quando voltarem as atividades do judiciário e não vai ser da forma que as pessoas estão pensando. E isso assim, os advogados vão ter que dançar aí conforme a música para tentar inovar com relação às teses e colocar de uma forma que os juízes comecem a proferir decisões aí nesse sentido. Mas é uma manifestação para tá seguindo para esse lado. E eu fico um pouco assustada com as pessoas pensarem que vai ser tudo por isso mesmo. Entende? Eu acho que, já que a gente está aí, entre aspas, puxando a orelha desse pessoal, eu, assim, essa semana acontecia assim, diante de um estresse tamanho, eu ouvi cada pergunta também que é impressionante. Mas aí, essa semana, acho que foi ontem ou antes de ontem, um cliente me ligou, eu nem lembro se é cliente ou indicado do cliente, porque assim, eu acabei virando uma central de atendimento. Me liga o fulano falou para eu te ligar, para você me responder isso, tá bom, vai, fala aí, se eu sei, eu respondo. Telefone sem fio. E aí o cara perguntou para mim assim, falou, eu vi aí que o governo vai liberar um dinheiro, né? Tá. Quando que eu recebo? Na minha conta? Posso ir no banco? Tá? Falei assim, espera um pouco. Eu acho que assim, um dos grandes problemas que eu senti nesse período, que eu até mapeei um pouco e quero fazer um trabalho depois de toda essa pandemia,
é trabalhar com uma coisa de espécie de educar, não educar os clientes, mas assim, entender um pouco mais por que ele não consegue entender o recado. Né? Que maneira que eu tenho? Será que eu estou errando na hora de passar o recado? Será que é uma falta de leitura, uma falta de entendimento, uma falta de discernimento? Porque eu vejo, às vezes, uma pergunta, eu vejo muito isso no e-mail. Eu mando um e-mail na primeira fase, o cara me liga e fala, viu, mas você falou? Eu falei, não, peraí. Isso está escrito na primeira fase. Você leu o resto? Não. Eu falei, então vamos ler junto? Ah, é que eu não li. Então, acho que o grande problema das pessoas hoje é ler uma palavra ou uma linha e querer fazer, ligar uma coisa com a outra, já quer receber. Não, mas ontem eu vi, fulano falou, recebi um WhatsApp, eu quero receber os R$ 600. Falei, R$ 600? Eles são rápidos. Eu nem estava sabendo dos R$ 600. Eu falei, pera um pouquinho, deixa eu achar isso aqui. Ah, tá aí, mas isso não foi aprovado. Nem foi aprovado. Né? Então, assim, eu acho que isso prejudica muito, principalmente quem é empreendedor. Eu puxo a orelha aqui em todas as lives. Gente, leem o contexto, devagar, não entendeu? Liga, conversa, olha, não entendi isso, não já tirar uma conclusão precipitada, exatamente o que vocês estão falando. Não vou pagar. Como não vai pagar? Mas o mais engraçado... Não, mas não é assim. Calma. O mais engraçado, a Bárbara postou um vídeo, né, no nosso Instagram, justamente comentando sobre essa questão da locação, e depois a gente recebeu um direct de uma pessoa falando assim, eu não quero ler muito e nem quero ficar assistindo muito vídeo. Me explica aí, em poucas palavras, e a dúvida dele sobre a locação. Então a gente vê que as pessoas, elas têm preguiça, elas não querem ler, elas não querem saber, e aí você falou, lê uma manchete lá. O governo vai liberar R$ 600. Não foi nem aprovada a medida. E a pessoa já está falando que é exatamente isso. Isso é um grande problema que a gente enfrenta. Isso eu percebi que dificulta um pouco a comunicação. Porque eu, com muita sinceridade, sexta-feira, eu terminei o expediente, eu estava, como diz no popular, estava moído. Sabe? Parecia que me sugaram todas as forças. Eu fui quase arrastado para casa de tanto bombardeio de informação, justamente por isso. A pessoa olhava no jornal ou ouvia um pedacinho. Mas ouvi isso. Eu falei, gente, será que eu tô tão maluco? Espera um pouco, deixa eu ver. Não, mas não é isso. Quem falou? Não, eu vi. Aí eu comecei a entender que, de fato, nem algumas informações tão importantes como essas que a gente está passando, o pessoal não se atina aí realmente, né, e faz a leitura. Então, é lógico, não é muito simples. Eu estou aqui na mesa, toda hora que sai uma alteração, vou lá, MP 927, saiu num dia e 2 dias depois estava alterada. Nem a gente, às vezes, não consegue entender fazendo a leitura. Agora, imagina quem está de fora que não é acostumado com isso. E lê manchete, só um pedacinho e aí confunde tudo. Leitor de manchete, né? Baixa ali as notícias e lê só as manchetes. E aí, quando a gente trouxe, eu fui procurar todos os projetos de leis, que é o que você falou. As pessoas vêm procurar a gente, despejo está suspenso, locação está suspensa, eu tenho que fazer acordo, a pessoa tem que aceitar. E aí você vai e fala, gente, onde que tá isso? E aí a gente achou um monte de projetos de lei, realmente, tem vários. Esse que vai ser votado agora na sexta-feira é um dos principais, e foi o que a gente trouxe. Mas assim, gente, é projeto de lei. E aí é difícil, e eu sempre sustentei isso no meu escritório, falar assim, as pessoas tinham que ter essa noção de constitucional, né? Do projeto de lei, aonde vai, como vai ser votado, que pode ter veto, que não pode. Na escola, isso devia ser passado para todo mundo, né? Eu acho que isso é óbvio, outra questão, a gente dá até uma live nova sobre isso, né? Mas as pessoas realmente, além delas não lerem, elas não terem essa instrução por culpa também, né, do nosso sistema, o sistema que a gente gera, que a alienação é algo favorável, né? Mas é isso aí, a gente já entra na política. Mas eu acho que as pessoas, elas realmente se confundem ali, não conseguem ouvir o que você diz e ler, e aí você grava vídeo para facilitar, e aí pergunta, faz um resumo básico, e aí... Por isso que justamente na segunda-feira chegou no meio da manhã, eu falei, gente, fiz um vídeo, mandei todos os meus contatos do WhatsApp, falei, pessoal, calma,
vamos ver o que vai acontecer. Hoje é o primeiro dia. Eu vou fazer o seguinte, todos os dias da semana eu vou fazer uma live falando sobre o assunto, trazendo um especialista para a gente entender um pouco mais, trocar ideia, fazer pergunta. Então, hoje também faz parte aí da continuação disso. Só te cortando um pouquinho, tem uma pessoa, o Gabriel Visoto perguntou assim, ó, estou com um problema na imobiliária e não quero fazer nenhum acordo. É complicado. A gente tem enfrentado alguns casos em que as pessoas estão muito intransigentes, realmente não querem fazer acordo. E o que a gente tem orientado é o seguinte, hoje o judiciário está suspenso, todos os prazos estão suspensos até o dia 30 de abril. E a gente sabe que o judiciário já é sobrecarregado. Agora, com tudo isso, vai estar muito mais sobrecarregado. Então, se todas as pessoas forem intransigentes, como esse exemplo dessa imobiliária, que não quer chegar num acordo, vai chover ação. Depois, tudo isso vai criar um acúmulo imenso. O prazo de um processo aí judicial eletrônico é pelo menos 1 ano. Então, a pessoa vai ter uma resposta do judiciário daqui a 1 ano. De repente, se ela tivesse feito o parcelamento em 10 meses, ela já teria recebido e ela só vai, entendeu? E aí, isso assim, para uma sentença é uma média de uma decisão. Fora que tem possibilidade de recurso. A gente vê que a intransigência, às vezes, ou vai acabar dando elas por elas, a pessoa vai receber depois do que se ela tivesse feito um acordo agora. Então, é muito complicado essa questão da intransigência. É o que a gente falou no começo. Quem vai sair ganhando é quem, de fato, conseguir ser razoável e fazer um acordo. A gente tem uma cliente que entrou em contato com a gente, ela faz parte de beleza e estética, né? E aí ela falou, Bárbara, a primeira coisa que corta quando começa uma crise é a parte estética, né? Que é o extra, ninguém precisa disso, é uma questão opcional, né? E aí ela entrou em contato, começou a cair muito o faturamento dela, ela já teve uma queda aí de quase 60% no início do mês, e ela entrou em contato com a imobiliária. E aí ela me mandou um e-mail, ela falou, eles estão irredutíveis. E aí eu falei, deixa eu ver o e-mail que você mandou. E aí eu peguei para ver o e-mail. Primeiro, na hora que ela mandou o e-mail, ela não mandou uma opção para a imobiliária plausível. Ela mandou, olha, Covid-19, meu faturamento caiu, as pessoas não vão para a clínica de estética, não vou pagar esse mês. É óbvio que a resposta do locador vai ser, ela vai ter que pagar. Se ela não pagar, ela vai pagar multa. Ela vai rescindir o contrato, eu vou rescindir com ela, despejo, acabou. Aí eu sugeri, manda de novo um e-mail e tenta flexibilizar isso. Olha, o meu período que eu ganho mais dinheiro, o meu faturamento maior na clínica é novembro. Tudo bem se eu não pagar esse mês, mês que vem eu pago 50%, 40%. E em novembro, então, eu faço um pagamento maior, a gente faz um adendo ao contrato, a gente faz um e-mail, um dando ok, um WhatsApp, qualquer coisa que seja para ficar certinho. E aí, novamente, eles foram intransigentes. E aí a gente tem o lado do locador, que também não tá nem aí, não para pensar como que ele vai resolver isso. Veja, a pessoa sai de lá. Então, que foi o que ela me disse. Ela falou, olha, Bárbara, desse jeito eu não consigo. Então, eu prefiro sair. E aí ela tem total razão, porque ela vai sair de lá e ela vai pegar um mercado imobiliário para alocar muito mais aquecido quando acabar tudo isso. Porque vai estar assim de imóvel para ela alocar num preço lá embaixo. Então, aí ela vai fazer uso disso, e ela decidiu sair, tirar os equipamentos dela, deixar na casa dela e na hora que voltar ao normal, ela aloca um lugar muito mais barato. Ok. Aí o locador, ele vai ter o quê? Ele não vai ter nem a multa, porque ela já avisou, eu não tenho dinheiro para pagar, executa, e aí tudo bem, a gente vai defendê-la nos moldes com que a gente já falou, de onerosidade excessiva, mostrando o caixa dela, mostrando a porcentagem que ela perdeu de fato com os clientes, etc. E o locador tá com a sala vazia. E ele vai alugar para quem? Quem que vai querer alugar nessa altura do campeonato? Então ele não vai ter nem o pagamento, ele não vai ter a locação, vai ter o rompimento da locação, ele não vai conseguir manter isso, ele não vai conseguir colocar ninguém lá. Ela sai sem pintar, sem entregar bonitinho conforme o termo de vistoria, porque ela não tem de onde tirar dinheiro. E mais, ela não consegue contratar pessoas dentro do campeonato, porque as pessoas não querem sair de casa, não querem ir lá fazer, não podem ir lá fazer o trabalho. Ela não consegue fazer nada, o cara tá com o imóvel, assim, enfim, não com as mesmas condições do início da locação. Ele tá com o imóvel desalugado, desocupado, ele não consegue locar, e ela tá com os utensílios dela na casa dela, e depois disso ela vai conseguir um valor mais baixo. Então, assim, não resolve o problema. O locador fala, que nesse caso que a pessoa fez a pergunta, né? A imobiliária não quer
tá intransigente. Não resolve. Então, assim, concorda? O que eu faço? A minha orientação para ela realmente tirou as coisas dela de lá. Então, os dois lados perderam, né? Ela, porque pode vir que ela enfrente uma execução, e ele, o locador, porque vai ficar com a sala vazia. Exatamente, concordo também. Tinha uma outra pergunta aqui antes dessa. Era se aplicava locações de Equipamento. imóveis e equipamentos, né? Isso. Eu vou pedir para o pessoal que está aqui na live, quem quiser fazer pergunta, fazer na caixinha, que fica mais fácil para a gente ver aqui. Em relação a essa questão da locação de equipamentos e, por exemplo, carros, tudo que a gente está falando, a gente está voltando mais para a questão da locação comercial, que é o foco da live, mas a teoria é aplicada a todos os contratos em geral. Então, se sua empresa alocou uma frota de veículos e agora é a mesma coisa, pela quarentena, a empresa não está funcionando, ela não vai se utilizar dos veículos, o ideal é que haja, de fato, uma flexibilização, porque senão vai cair naquela mesma coisa que a gente está falando até agora. Às vezes a empresa não vai ter dinheiro para pagar multa. Eu acho que é uma questão de boa fé e de querer manter uma boa parceria comercial, uma boa relação entre as partes, porque a empresa vai voltar a funcionar uma hora quando tudo isso passar e ela vai precisar alugar os carros ou os equipamentos novamente. E provavelmente ela não vai procurar o mesmo locador, né, o mesmo prestador de serviço que foi intransigente com ela. Então, acho que a gente tem que pensar também além, pensar no futuro. A situação vai passar, a situação vai se normalizar e as pessoas vão voltar à vida normal. E aí você não vai procurar a pessoa que foi intransigente com você, né? Eu acho que isso as pessoas têm que ter consciência disso. E aí entrou uma pergunta aqui pra gente dos danos exorbitantes pro locador, né? Se eles acham que o locatário ser intransigente que vai gerar danos exorbitantes para o locador. E aí entra exatamente nisso que a Gabriela falou. Você não vai... Eu não locaria de novo dessa mesma pessoa, né? Enfim, eu acho que fica bem complicado. E, além de tudo, o locatário, que é também o que eu falei antes, né? Ele vai sair de lá, o locador vai estar com o imóvel desocupado, os equipamentos que a pessoa não receba. Enfim, eu acho que vai virar uma bola de neve. Eu acho que se as pessoas não optarem por serem flexíveis, a gente vai ter grandes problemas. Seja agora ou no futuro, quando as ações judiciais começarem a pipocar, né? Porque é o que vai acontecer. E eu vejo aqui por experiência por alguns clientes, hoje, por exemplo, o Ministério do Trabalho mandou uma notificação para um cliente virtual, né, por e-mail, e mandou ele fechar as portas, praticamente. Falou, ou você fecha as portas, ou você vai ter que fazer uma série de coisas aí para não ter aglomeração, para mandar embora grupo de risco e tal. E é uma empresa que, de fato, está em operação porque o produto dele tinha uma demanda. E aí ele falou, bom, tudo bem, então quer saber? Vamos todo mundo embora para casa 2 semanas e vamos ver o que dá. Ele tem estoque lá para um mês. Então ele falou assim, eu como dono, empresário, eu venho para a empresa, eu mesmo empacoto, pego os pedidos, cada um fica em casa, me passa o pedido, eu empacoto, coloco no correio e acabou. Então, quer dizer, ele também se flexibilizou nesse sentido para poder falar, bom, então já que vou ter que montar uma estrutura muito complexa aqui para manter o pessoal, então vai todo mundo embora e eu seguro aqui. Então, quer dizer, ele tá reduzindo o faturamento dele, no mínimo, em 70%. Então, quer dizer, né? Tem uma discussão aí da locação? Sim, não, vai do bom senso. Eu tô aqui mesmo, tá tudo aqui, deixa para lá, vamos tocar o barco, vou tentar fazer o que eu consigo fazer, tenho caixa. Mas um grande problema que eu vejo, na maioria das empresas, dos empresários, que eu acho que essa questão da pandemia vai deixar de legado, vai ser o planejamento. Porque muitas empresas não têm planejamento. Então, o que acontece? 2 semanas sem trabalhar, acabou. Não tem dinheiro. Então, acho que isso vai ser um aprendizado muito grande para esses empresários e empreendedores a começar a pensar em fazer um caixa, uma reserva. Planejamento, né? Para numa hora de emergência, ele está respaldado lá com alguma coisa para que possa
suprir essa necessidade, nesse caso, não tão imediata, mas que a gente não sabe também se vai durar mais uma semana, duas, etc. Então, acho que isso falta muito, isso vai deixar um legado que é uma coisa que não é cultural. Ninguém hoje guarda, ninguém hoje economiza. Então, assim, agora é a hora. Geralmente a gente aprende se machucando, né, com a dor, mas eu acho que vai ser uma coisa interessante, porque, assim, em outras lives também, eu peguei e falei assim, gente, muita gente está me perguntando, eu não posso ser hipócrita. Vai quebrar muita gente? Vai. Então, quem tinha reserva, quem estava organizado, quem não estava alavancado, endividado, é justamente o que vai acontecer com esse exemplo da cabeleireira. Ela entregou o imóvel, ela vai alugar o imóvel de outro, aquele cara pode perder, às vezes se ele tiver a renda daquele, de mais de um, ele não vai ter a renda também, e ela vai procurar outro, e por aí vai. Então, quer dizer, várias empresas vão quebrar, outras empresas que estão organizadas vão lá, compram as outras, e isso é mercado. Então, infelizmente, vai acontecer altos e baixos, enfim. E pegando um gancho dessa questão da organização, ainda não, a gente não tem nada, nenhuma medida provisória, nenhuma lei que fale especificamente sobre a questão da locação. Então, como a Bárbara falou, o que tem são projetos de lei. Mas vamos supor que de fato passe essa lei que preveja aí uma prorrogação do pagamento, né, do período, por exemplo. As pessoas vão poder deixar de pagar o aluguel por 3 meses. Isso vai ser pago só que isso vai ser pago mais para frente. A gente tem a questão do Simples Nacional, que os vencimentos agora vão ser pagos no final do ano. Se também não tiver um planejamento de pagamento futuro, vai haver uma quebra também, porque você vai começar a deixar tudo isso jogando lá para frente. Se você também não tiver uma organização, lá na frente, por mais que você tenha voltado à atividade, você não vai ter caixa para pagar o DAS, né, do mês, a alocação do mês e a que passou. Então, essa questão do planejamento que você falou é realmente essencial para as empresas. E para a gente também. Exatamente, para todo mundo, né? Pessoa física também, porque, né, a gente não contava com uma questão dessa. O Gabriel aqui fez uma pergunta, ele falou que ele está de licença não remunerada voluntária e não tem condição de ficar no apartamento que ele está, e a imobiliária não quer negociar a multa de jeito nenhum. É a questão que falamos no começo, né? Questão de locação residencial, ela é um pouco mais delicada, mas um caso que você está de licença não remunerada, que você não tem salário, você não tem dinheiro para comprar sua comida. E tem a comprovação, né? Isso é o mais importante. Você não tem o valor necessário para o básico, quanto mais para, de repente, você pagar uma multa. E é aquela questão, a inflexibilidade, infelizmente, vai gerar prejuízos para ambas as partes, mas principalmente para quem se mantém flexível, que no caso é a imobiliária aí que não está querendo negociar, e consequentemente o locador. Nem sabemos se o locador sabe da situação, por exemplo, ou se a imobiliária mesmo não está barrando. Mas nesses casos, por exemplo, que é uma licença não remunerada, que há uma comprovação, né, do nexo direto entre a impossibilidade de pagamento e a pandemia, aí já fica mais fácil de você conseguir algo no judiciário no sentido de uma revisão, uma redução da multa, uma isenção da multa. Diferente se fosse um servidor público que hoje está recebendo tranquilamente, entrar e querer discutir valor de aluguel. Aí são situações, tem que analisar caso a caso. Esse é um caso já que, de repente, teriam mais chances, né? E essa questão da análise de caso a caso é que as pessoas não estão entendendo. Eu não simplesmente vou deixar de pagar, mas peraí, você tem comprovação de que você não está recebendo? Ah, não, eu vivo do comércio do meu bar. O bar parou de funcionar. Eu não consigo pagar nem a locação comercial, nem a locação residencial. Ok, só que você já tinha que morar, você tinha que ter uma reserva para isso. Então, inclusive, o projeto de lei, ele afasta essa questão do não pagamento nunca. Isso nunca vai existir. Ah, você fechou um contrato, e aí já tem alguns juristas também falando da questão da imprevisibilidade. Era tão imprevisível assim que isso ia chegar no Brasil? Era tão imprevisível assim essa crise? E aí você... Enfim, se essa questão for para o judiciário, a gente já vai ter que rebolar muito mais. Entende? A gente já vai ter que pensar em outras questões envolvidas. Agora, no caso da pergunta, que era, se eu não me engano, licença não remunerada, voluntária, né? Né? Ele tem uma comprovação, aparentemente. Então, assim, como que ele vai fazer o pagamento?
Mas, veja, novamente, a minha orientação seria procura e faz uma proposta tangível, uma proposta viável. Não faz o pagamento agora, quando você voltar, você informa, tá aqui, tô recebendo novamente, vamos fazer de novo. Ou não, olha, tô saindo. Já que eu não posso morar nesse lugar, porque por esse valor que eu tô pagando, eu tô indo para um mais barato, tô indo para cá, enfim, vou morando com alguém, alguma coisa nesse sentido. Faz uma proposta, uma coisa mais palpável, entende? Que seja bom para os dois lados. Gabriel, você faz exatamente isso. Você fala para a imobiliária flexibilizar, que senão você vai contratar duas advogadas braba, que você assistiu uma live e falou assim, ó, é melhor a gente negociar aqui, senão o bicho vai pegar, hein? É isso aí, vai receber uma notificação. E a gente vai levar a notificação extrajudicial, porque, né, correio. Mas realmente a coisa tem que flexibilizar. Acho que, né, é um momento ímpar que ninguém estava esperando, então acho que realmente tem que ter um acordo e, né, entender, olhar. Muitos, acho que como vocês, eu estou trabalhando o dobro. Então, quer dizer, né, e agora? Né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas então tem que ter toda essa conversa, esse diálogo. Acho que é justamente o que vocês falaram. Poxa, vai entrar na justiça, vai demorar um ano, vai não sei o quê, vai papapá. É muita confusão, vai estar cheio de ação. Agora o pessoal também está fazendo ação para afastar o PIS, COFINS, IR, contribuição. Então, quer dizer, mais uma ação com mandado de segurança, com não sei o quê, depois vai discutir. Nossa, tem tanta coisa. Vai chover de coisa que vai delongar cada vez mais, enfim, né? Então, acho aí a gente já entra numa outra questão. As pessoas procuram, eu vou entrar com ação. Não, depois defende. Aí, veja, você tem que pagar os honorários do advogado. E aí você vai estar sem dinheiro, e aí você não vai. E aí você vai ter que entrar com ação. Aí mesmo, tudo bem, vai encontrar alguém que faz de graça pra mim, ok, justiça gratuita, legal. Aí você vai ter. Se você não conseguir justiça gratuita, você tem que pagar as custas judiciais, aí você vai ficar todo esse tempo. Aí, digamos que você não saia vitorioso. No final, você vai ter que pagar esse valor atualizado. Então, assim, até que ponto vale a pena não flexibilizar? Para qualquer uma das partes. Eu não consigo visualizar que as pessoas serem tão intransigentes assim surta algum efeito. Não consigo. Eu realmente... E todos os casos que a gente tem no escritório de pessoas que deram chance para o extrajudicial, para negociação, todos, 100% deles são positivos. Seja para respaldar uma ação judicial, olha, tá aqui, eu tentei negociar, ou seja, para realmente conseguir chegar numa negociação boa para todo mundo, mantenha ali, né, a integridade de todo mundo feliz, abre um pouco de mão aqui, um pouco de mão ali, mas eu nunca vi nada de insucesso com relação à negociação extrajudicial. Sempre foi muito positivo no escritório. A gente nunca teve problemas com isso. Aliás, muito pelo contrário, só coisa boa. Então, por isso que a gente enfatiza tanto isso de flexibilizar, de, enfim, socializar prejuízo e dano. Enfim, eu acho que é mais por esse lado. Até porque agora a gente não tem muito. As pessoas pediram, o que tem de lei? Como é que tá? Gente, não tem nada. Não tem nada. Se eu falar, não tem. Então, vamos esperar. Vamos ver o que vai acontecer. E, assim, eu acho que também uma crítica, né? Por que ainda isso não foi resolvido? Por que ainda isso não foi votado? Por que a gente ainda não tem medida provisória? Por que a gente não tem lei nesse assunto? Por que tá tão parado? A gente já tá entrando no início de abril. E já temos aí um tempo de crise. Isso já era para estar com algumas respostas vindas, né? Enfim, de cima para a gente poder cumprir aqui embaixo. De uma forma mais segura e poder dar respaldo para os nossos clientes, né? Senão as pessoas vão ficar realmente perdidas, como já estão. Exatamente. É isso que eu falo também para o pessoal. Eu estou aqui no escritório, eu comecei a fazer o seguinte, eu atualizo a cada 2 dias, eu tento me atualizar com as legislações que estão saindo, compilo lá no documento, gero um PDF, vou mandando, eu escrevo assim, na dúvida me liga, mas aqui basicamente é isso. Então o que eu falo muito para o pessoal é o seguinte, olha gente, nada se faz nesse país sem ter uma lei. Então, quer dizer, os R$600 que o pessoal já quer lá no banco sacar, não é assim. Tem que ter uma lei, tem que ter uma medida provisória, tem que, enfim, uma emenda, enfim, tem que ter uma legislação que vai corroborar para isso surtir efeito, né? Então, assim, não é porque o homem falou ontem na televisão que você já vai lá no banco, não, peraí, vamos acalmar.
E também a coisa está assim, extremamente recente, né? Então, se a gente for pensar de fato no tempo de tudo isso, a gente está aí 1 semana e 2 dias. Então, quer dizer, demora, o cara tem que sentar, fazer a lei, aprovar, papapá. Mesma coisa da MP 927 que eu falei, saiu acho que na sexta-feira e na terça-feira já foi alterada. Então, quer dizer, tem que ter calma, porque tudo E era tem mais um insegurança tempo. ainda. Exatamente, tudo tem que ter um tempo, que nem a questão das férias, né? Porque a gente tem a premissa de que até na MP, pode dar as férias e aí você paga 1/3 de férias lá em dezembro. Isso está lá na MP. Legal. Então, a MP saiu na sexta-feira, segunda-feira o cara falou, pô, quero fazer isso aí, então quero dar as férias. Eu falei, não tem como. Por quê? Mas tá na lei. Eu falei, tá na lei, só que o meu sistema não faz. Agora nós vamos lá bater no sistema para o sistema gerar, porque senão o sistema nosso que faz a folha de pagamento, ele não consegue gerar o recibo sem 1/3 de férias, porque isso está na CLT. Então, quer dizer, opa, vamos ter que mudar. O cara vai ter que entrar lá no sistema, fazer uma mudança temporária para que eu possa fazer esse pagamento de 1/3 de férias lá em dezembro. Então, quer dizer, tudo tem que ter um pouquinho de paciência para poder ajustar. E eu acho que está ajustando, está indo bem essa semana. E mais aí o pessoal ter paciência, ter leitura e ouvir bastante. Né? Para quem está em quarentena, ouve Aproveite. direitinho a notícia, faz uma leiturinha, pega o meu PDF lá e dá uma lida. Pô, não entendi. Legal, liga aqui e vamos conversar. Hoje eu fiquei com um cliente no telefone, acho que 1h30. Nós ficamos falando, o que você vai fazer daqui? O que você vai fazer de lá? Me perguntou sobre o aluguel. Eu falei, assiste a live. E outras coisas também, outras coisas estratégicas. Eu mando de férias, não coloco, põe um banco de horas, como que eu vou fazer? Tenho estoque para X dias. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e com calma, porque nesse momento, na minha opinião, não se pode tomar uma atitude precipitada. Justamente, não vou pagar aluguel. Não, mas pera, você vai abrir quando? Não sei. Então, espera mais um pouquinho. 1 semana não vai fazer diferença. Vamos pensar assim. É claro que faz, né? Mas Sim. na pandemia, que não é um problema individual, Local, é um problema isolado. mundial, poxa, vamos ter um pouquinho de bom senso. Acho que a gente vai conseguir passar por isso aí e isso vai trazer muito aprendizado, eu acho. Com certeza. Principalmente na questão de se organizar, né? Exatamente. Esperamos assim. Muito bom. A gente tem mais aí uns 7 minutinhos, porque agora tem live para tudo quanto é coisa no Instagram, então dá 1 hora em ponto e derruba. Então, quero dar um recadinho aqui que eu vou salvar essa live, porque eu sei que muita gente assiste depois, e às vezes eu recebo no dia seguinte, assiste a live, pergunta, a gente responde, compartilha com vocês. Então, a live fica salva aí, se tudo der certo, fica salva 24 horas. Todas que eu fiz deu certo, mas para entrar hoje já deu uma travadinha, enfim. Mas a ideia é que fique salvo. E ficando salvo, eu gravo essa live, coloco lá no meu canal do YouTube e depois eu divulgo. Olha, tá no canal do YouTube e tal, todas as lives que eu estou salvando, estou colocando lá, porque às vezes a pessoa, aquela live já me pediram. Poxa, sabe aquele dia que você falou com fulano? Pô, eu queria ver. Não gravei. Então agora eu vou salvar todas e vou colocando lá, depois fica o material pra gente. Então, aí acho que para a gente finalizar, mais aí uns 5, 6 minutinhos, vocês falam, né, teçam aí as considerações finais. A gente tentou fazer aqui, você falou, vamos deixar gravado, né? A gente tentou fazer um compilado de coisas que as pessoas vieram pedindo pra gente ao longo desse mês, né? Foi um mês, já estamos há um mês nisso, né? Apesar do medo estar depois do carnaval, né? Porque depois do carnaval, antes do carnaval tava todo mundo tranquilo. Depois começou, né, a vir o medo. O carnaval ficou todo mundo 1 semana sem reclamar. Aglomeração. Viajando, passeando. Esquecer. Todo mundo aglomerado. Agora, cada um na sua casa, pensando em 1000 coisas. Mas a gente tentou organizar de uma forma... muita gente veio... A gente tem questionamentos de umas imobiliárias que entraram em contato com a gente. E aí, assim... ficar sem respostas é muito complicado. E você responder para a pessoa, flexibilizar é difícil, porque as pessoas querem. Tá na lei, pode fazer. Se não fizer, a gente entra com ação. A gente defende. Então, assim, é bem complicado, né? E a gente pensou na live justamente para poder dar uma tranquilizada nas pessoas, para as pessoas verem realmente que a gente não tem o que se respaldar agora, nesse momento. Pelo menos não agora, né?
Espero que até sexta-feira aí a gente tenha alguma coisa mais palpável. E, assim, muito me assusta também as pessoas pensarem que as coisas não vão ter consequências. Então, assim, isso vai ter consequências. Assim, transigibilidade vai gerar consequência jurídica. E você pode não ter problema agora. Você pode, não vou pagar agora. Depois a gente vai voltar a falar disso. Então, assim, eu que faço imobiliário, né, quase 100% do meu tempo, a gente passou por essa questão da lei da liberdade econômica. Isso foi muito importante para os contratos, para as questões da alienação fiduciária, promessa. O contrato passou a valer, né? Porque no Brasil é o único lugar no mundo que você faz um contrato e as pessoas depois questionam o contrato. Você assina, todo mundo maior, bonitinho, cartório, firma reconhecida, e as pessoas vão discutir depois as cláusulas do contrato, né? Então, assim, depois que veio tudo isso, a gente chega numa pandemia que as pessoas já estão falando em quebra de contrato, em suspensão e extinção, e você vai ouvindo isso tudo e acho que a intenção, eu espero que tenha ajudado, né? É tranquilizar as pessoas e falarem, olha, gente, calma, vamos usar o bom senso para a gente chegar num consenso, né? Vamos tentar ponderar os dois lados e ser um pouco mais racionais. O advogado faz muito isso. Eu acho que, além da gente usar a lei, a gente tenta ponderar os dois lados. Chama um, chama o outro, organiza e tenta passar de uma forma mais tranquila, né? Porque talvez as pessoas não consigam fazer isso. E também estão muito envolvidas no caso, né? Então a pessoa fica muito à flor da pele e a gente tenta organizar os dois lados aí para tentar chegar num... E é isso que a gente vem fazendo por hora, né? Sem uma lei, sem... Enfim, eu até concordo um pouco, né? Que, assim, às vezes as pessoas... eu assisti uma reportagem ontem e a pessoa, não me lembro, não me recordo quem falou, mas ele disse assim, olha, o grande problema desse pessoal ficar em casa, sem norte, daqui a pouco vai um suicidar, um vai bater na mulher, um vai bater no filho, vai dar uma confusão geral. Sim. Então é melhor com esse povo para trabalhar, porque senão vai acontecer outras coisas. Então, assim, tirando a brincadeira, de fato, às vezes muitas pessoas estão no desespero, têm compromisso, têm responsabilidade. Então, acho que isso também leva um pouco a tomar alguma atitude precipitada ou ficar um pouco aí sem uma coisa leva a outra. Não tem como. A gente tem umas parceiras que, inclusive, até mencionaram aí, estavam assistindo a gente, que fazem direito de família, e elas já estão vendo um grande, assim, considerável aumento em separação e essa coisa de agressão, violência doméstica, infelizmente, questão de visita, pensão alimentícia. Então, assim, o buraco é bem mais embaixo. Perdão da frase, mas... O pessoal tá brincando, né? O que vai dar de separação nessa quarentena aí não tá escrito. Com certeza. E acho que diante de tudo isso mesmo, o recado é de fato a empatia, se colocar um no lugar do outro. Quando houver a questão da inflexibilidade de qualquer uma das partes, deixar tudo muito registrado para ter um resguardo, se houver, de repente, aí uma discussão judicial. Estamos abertas aí, continuamos abertas a esclarecer as dúvidas, os questionamentos, mas hoje a melhor saída é, de fato, a negociação, é o diálogo e é o bom senso, a razoabilidade, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. A gente, né, não só para o empreendedor, para o empresário, em casa também. A gente está todo mundo... eu tive numa padaria no sábado, que eu falei, poxa, preciso levar meus moleques para dar uma passeadinha e tal, porque estão lá 2 semanas, estão estudando até mais, estão reclamando. Poxa, eu estou estudando mais do que no normal. E aí tem uma senhorinha na padaria, ela sentou perto da gente e falou assim, olha, eu não tenho nada não, viu? Pode ficar tranquilo que eu estou bem, mas assim, eu não aguento ficar em casa. Eu precisava vir comprar um pão aqui. Então, assim, realmente é uma mudança muito brusca, né, do comportamento. Então, a pessoa fica exatamente com os nervos à flor da pele e acaba, né? Então, gente, vamos acalmar que já vai passar, vai ficar tudo bem. Para uns vai ficar melhor do que para outros, mas acho que o principal é isso, é manter a calma, a paciência e enfim. Com certeza. Certo. Então tá bom, muito obrigado, doutora. Obrigada a você, Marcela. A gente que agradece. Espero que a gente tenha ajudado alguém aí, né? Com certeza, eu vi um monte de elogio aqui. É que não deu para falar, eu desativei os comentários aqui para a gente, né, conseguir focar. Bastante complementário, gostaram, vi um monte de elogio aqui. Depois
o que tiver nós vamos compartilhando. Muito obrigado. Com certeza. Ótimo. Obrigada, Obrigada, Marcelo. Marcelo. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, até a próxima. Até. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.